Isso já faz tanto tempo que eu nem acredito mais que ainda estou aqui para contar essa história. E se esse vídeo apareceu para você, é porque ela merece ser ouvida. Então, aproveita e se inscreve no canal. E se puder, comenta aí de qual cidade você me assiste. Era para ser só mais uma tarde nublada, numa estrada solitária. O céu estava carregado, daqueles que anunciam tempestade antes mesmo da primeira gota cair. Nuvens pesadas se arrastavam devagar por cima da BR-153, entre Goiânia e Anápolis, e o vento cortante batia no para-brisa do meu Scania, como se quisesse me avisar de algo que eu ainda não sabia. Meu nome é João Carlos, mas todo mundo me chama de João da Estrada. 42 anos rodando por esse Brasil afora, carregando sonhos dos outros de um canto para o outro. Carga pesada, carga leve, tanto faz. O que importa é que a estrada nunca me abandona, mesmo quando eu quero abandonar ela. Naquela tarde de setembro, eu voltava de uma entrega em Brasília. Caminhão vazio, tanque cheio e aquela solidão que só quem vive na estrada conhece. Não é uma solidão ruim, entende? É daquelas que você abraça porque ela te protege de certas dores. Desde que minha Maria se foi, há 3 anos, eu prefiro o silêncio do motor ao barulho da casa vazia. O rádio tocava uma modinha sertaneja, dessas que fazem o coração apertar. Eu ia diminuindo o som quando vi algo que me fez pisar no freio sem nem pensar. Uma menina, andando sozinha no acostamento, com passos lentos, mochila nas costas e nas mãos, um quadro com uma foto. Não era comum ver alguém caminhando por ali. A BR-153 não é lugar para pedestre, principalmente uma garota que não devia ter mais que 15, 16 anos. O vento balançava o cabelo escuro dela e mesmo de longe eu podia ver que algo estava errado. Encostei o caminhão uns metros à frente e desci com calma, sem pressa. Experiência de estrada me ensinou que aproximação brusca assusta. Caminhei até ela devagar, as botas fazendo barulho no asfalto ainda quente. "Tá tudo bem?" perguntei, mantendo distância respeitosa. Ela parou de andar e me olhou. Os olhos estavam vermelhos, inchados de tanto chorar. Apertou o quadro contra o peito como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. A moldura era simples, um pouco rachada nas bordas, daquelas que se compra em loja de R$1,99. Ela me mandou embora. Respondeu quase sussurrando. A voz saiu embargada, carregada de uma dor que eu reconheci na hora. Era a dor de quem foi rejeitado por quem mais devia amar. Eu conhecia bem essa dor. Não precisei perguntar mais nada. O jeito que ela segurava aquele quadro, o jeito que olhava para a estrada como se não soubesse para onde ir, o jeito que as lágrimas teimavam em escorrer, mesmo quando ela tentava ser forte. Tudo me disse o que eu precisava saber. O vento aumentou, trazendo o cheiro de chuva que vinha chegando. Olhei para o céu e depois para a menina. Ela tremia, não sei se de frio ou de medo. "Como é seu nome?" perguntei. "Letícia." Ela respondeu, limpando o nariz com a manga da blusa. "Letícia, eu sou o João, e você não pode ficar aqui na estrada, não com essa chuva chegando." Ela olhou para cima, como se só agora tivesse reparado nas nuvens escuras que se acumulavam. Uma gota pingou no meu braço, depois outra. "Eu não tenho para onde ir," ela disse, a voz quebrando. Aquelas palavras me acertaram em cheio. Lembrei da minha própria filha, que morava longe com a mãe, mas que eu sabia que tinha um teto, comida, amor. Esta menina aqui não tinha nada disso. A chuva começou a pingar mais forte. Letícia olhou para o quadro nas mãos, preocupada em proteger a foto da água. "Vem," eu disse, estendendo a mão. "Você não vai ficar aqui na chuva. Isso eu não permito." Ela hesitou por um momento. Depois olhou para a estrada vazia, para a chuva que começava a cair e aceitou minha mão. Enquanto caminhávamos para o caminhão, ela me mostrou a foto no quadro. Era uma imagem antiga, mãe e filha sorrindo, abraçadas. A menina da foto não devia ter mais que 8 anos, com um sorriso aberto que contrastava com o rosto sofrido da
garota que caminhava ao meu lado. Eu fiz esse quadro para ela no Dia das Mães. Letícia murmurou, entrando na cabine. Quando eu ainda achava que ela era minha melhor amiga. A chuva começou a cair com força total quando fechei a porta do caminhão. Lá fora, a tarde tinha virado quase noite. Mas ali dentro, no calor da cabine, eu sabia que algo tinha mudado. Não era mais uma tarde nublada numa estrada solitária. Era o começo de uma história que ia mudar nossas vidas para sempre. A chuva martelava no teto da cabine como pedras pequenas. Lá fora, a tarde tinha virado quase noite, e os faróis dos poucos carros que passavam cortavam a escuridão como facas. Letícia estava sentada no banco do carona, ainda apertando o quadro contra o peito. Ela olhava pela janela, vendo a água escorrer pelo vidro, e eu podia sentir o peso da história que ela carregava. Liguei o aquecedor. O ronco baixo do motor e o barulho da chuva criavam uma espécie de conforto, como se a cabine fosse um refúgio no meio do temporal. "Você está com fome?" Perguntei, abrindo a gaveta onde guardava biscoitos e água. Ela balançou a cabeça que não, mas o estômago dela roncou alto o suficiente para me fazer sorrir. "Toma", disse, oferecendo uma água e um pacote de bolacha. "Não é gran coisa, mas mata a fome." Ela aceitou com um obrigada baixinho e começou a beber a água devagar, como se tivesse receio de terminar rápido demais. "Quanto tempo você está na estrada?" Perguntei, tentando quebrar o silêncio. "Desde manhã cedo", ela respondeu, a voz ainda trêmula. "Saí de casa umas 6 horas. 6 horas caminhando debaixo daquele sol de setembro. A pele do rosto dela estava vermelha, queimada. Como é que uma mãe deixa uma filha sair de casa e não vai atrás? "Letícia", disse, ajustando o retrovisor para poder vê-la melhor. "Nota, não precisa me contar nada se não quiser, mas às vezes ajuda a falar." Ela ficou quieta por uns minutos, só ouvindo a chuva. Depois, como se as palavras tivessem se acumulado tanto que não conseguia mais segurar, ela começou a falar. "Minha mãe se casou de novo há 2 anos, o Marcos. Ele nunca gostou de mim. Dizia que eu era encosto, que eu atrapalhava a vida deles." A voz dela foi ficando mais firme conforme falava, como se finalmente tivesse encontrado alguém que ia escutar. No começo, minha mãe ainda me defendia, mas depois ela começou a mudar. Ficava do lado dele. Dizia que eu era rebelde, que não respeitava a autoridade dele. Eu conhecia essa história. Já tinha visto antes em outras estradas, outras vidas. Padrasto que não aceita enteado, mãe que escolhe o homem novo em vez do filho. "Ontem, à noite, ele chegou bêbado." Ela continuou, a voz começando a tremer. Começou a gritar, dizendo que eu era um peso morto, que eu comia a comida dele, gastava a luz dele. Minha mãe não disse nada. Ficou lá, lavando louça, fingindo que não estava ouvindo. Letícia parou para respirar. As mãos dela tremiam enquanto segurava o quadro. Aí eu falei uma coisa que não devia ter falado. "O que você disse?" Eu disse que ela só me escolheu quando ele apareceu, que antes dele chegar eu era importante para ela. A chuva continuava caindo e eu podia sentir a dor naquelas palavras, a dor de uma filha que viu a mãe se transformar em estranha. E aí ela parou de lavar a louça, se virou para mim com aquele olhar, um olhar frio, sabe, como se eu fosse uma desconhecida, e disse: "Então vá embora e leve suas coisas." Letícia começou a chorar de novo, mas dessa vez não era um choro de desespero, era um choro de alívio, como se finalmente tivesse colocado para fora o que estava engasgado. Eu peguei minha mochila, coloquei algumas roupas e, na hora de sair, vi esse quadro em cima da penteadeira dela. Eu tinha feito para ela quando eu tinha 8 anos, no Dia das Mães da escola. Ela sempre dizia que era o presente mais bonito que já tinha ganhado. Ela levantou o quadro e olhou para a foto. Mãe e filha sorrindo, abraçadas, em tempos mais felizes. Levei porque eu queria lembrar que um dia
Ela me amou de verdade. Meu peito apertou. Lembrei da minha própria filha, da última vez que conversamos por telefone. Ela tinha reclamado que eu nunca estava presente, que a estrada era mais importante que ela. Na época eu me ofendi. Agora, ouvindo a história da Letícia, eu entendia a dor dela. Um raio cortou o céu, seguido de um trovão que fez a cabine tremer. Letícia se encolheu no banco. Eu não tenho mais ninguém, ela disse, a voz quase sumindo. Minha avó morreu ano passado. Meu pai nunca quis saber de mim. É só eu e esse quadro. A chuva começou a diminuir, mas o coração dela continuava despedaçado. Eu olhei para a menina ao meu lado, magra, pequena, com os olhos inchados de tanto chorar, e tomei uma decisão. Letícia, escuta aqui, disse-me virando para ela. Você não vai passar a noite na estrada. Não enquanto eu estiver aqui. Mas eu não tenho dinheiro para pagar hospedagem, não tenho... Não é sobre dinheiro, interrompi. É sobre fazer o que é certo. E deixar uma menina na estrada, com chuva, sem lugar para ir, isso não é certo. Ela me olhou com uma expressão que misturava esperança e desconfiança. Como se quisesse acreditar, mas tivesse medo de se decepcionar de novo. Vou te levar num lugar seguro, continuei. Tem uma cidade aqui perto, Anápolis. Lá tem gente que pode te ajudar de verdade. Que tipo de gente? Assistente social, conselho tutelar, gente que trabalha para proteger meninas como você. Letícia ficou quieta por um momento, processando. Depois perguntou, e depois? Depois que eles me ajudarem, o que vai acontecer comigo? Era uma pergunta que eu não sabia responder, mas sabia que deixar ela na estrada não era opção. Depois você vai ter uma chance, respondi. Uma chance de recomeçar, de construir sua própria vida. Sem ninguém dizendo que você é peso morto, sem ninguém te fazendo sentir que não vale nada. A chuva parou quase de repente, como costuma acontecer nessas tempestades de setembro. O sol, que já estava baixo, conseguiu furar as nuvens e jogou uns raios dourados na estrada molhada. Letícia olhou pela janela, vendo a luz mudando a paisagem. Depois olhou para mim. Por que você está fazendo isso? Perguntou. Você nem me conhece. Eu pensei na resposta por um momento. Pensei na minha filha, na minha solidão, na estrada que sempre me acolheu quando eu precisava fugir das dores da vida. Porque, disse, ligando o motor, às vezes a gente encontra pessoas que precisam ser salvas. E às vezes, salvando elas, a gente se salva também. Engrenei a primeira marcha e voltei para a estrada. No retrovisor, vi que Letícia relaxou os ombros pela primeira vez desde que a encontrei. Ainda segurando o quadro, ela encostou a cabeça na janela e fechou os olhos. A estrada continuava molhada, mas o caminho agora tinha um destino claro. Anápolis ficava a 40 quilômetros dali. 40 quilômetros que podiam mudar a vida de uma menina para sempre. O prédio do conselho tutelar de Anápolis era pequeno, pintado de amarelo desbotado, com uma placa meio torta na entrada. Não era o que eu esperava de um lugar que cuidava de crianças abandonadas, mas também não era a primeira vez que a realidade me surpreendia. Eram quase 5 da tarde, quando estacionei o caminhão na frente. Letícia tinha dormido os últimos 20 quilômetros da viagem, ainda abraçada com o quadro. Quando acordou e viu onde estávamos, o rosto dela mudou. É aqui? Perguntou, a voz carregada de medo. É aqui, confirmei, desligando o motor. Mas eu vou entrar com você, não vou te deixar sozinha. Ela assentiu, mas eu podia ver que as mãos tremiam quando abriu a porta da cabine. A recepcionista era uma senhora de uns 50 anos, cabelo grisalho preso num coque, óculos na ponta do nariz. Quando entramos, ela levantou os olhos do computador e nos examinou com curiosidade. Posso ajudá-los? Boa tarde, disse tirando o boné. Eu sou João Carlos, caminhoneiro. Encontrei essa menina na estrada. Ela foi expulsa de casa pela mãe. A recepcionista olhou para Letícia, que se encolheu atrás de mim.
Quantos anos você tem, filha? 15, Letícia murmurou. E qual seu nome completo? Letícia Santos Silva. A senhora anotou num papel e pediu para a gente sentar. Vou chamar a assistente social. Dona Marta está terminando um atendimento, mas já já ela vem falar com vocês. Sentamos num banco de madeira que rangia a cada movimento. Letícia não soltava o quadro e olhava para os cartazes na parede. Campanhas contra a violência doméstica, números de telefone de ajuda, fotos de crianças sorrindo. Tô com medo, ela sussurrou. Medo de quê? E se eles não acreditarem em mim? E se ligarem para minha mãe e ela falar que eu tô mentindo? A pergunta me atingiu como um soco. Nunca tinha pensado nessa possibilidade. E se a mãe da Letícia negasse tudo? E se inventasse uma história diferente? Se eles ligarem, disse segurando a mão dela, eu vou contar exatamente o que vi. Uma menina sozinha na estrada, carregando só uma mochila e um quadro. Isso não é mentira. Dona Marta apareceu 10 minutos depois. Era uma mulher baixa, forte, com jeito maternal, mas olhar esperto. Vestia uma blusa florida e tinha as unhas pintadas de vermelho. Boa tarde, disse, estendendo a mão. Sou Marta, né? Assistente social. Vocês querem entrar na minha sala? A sala era pequena, com 2 cadeiras na frente de uma mesa cheia de papéis. Na parede, um diploma emoldurado e uma foto dela com várias crianças. Bom, começou Dona Marta pegando um formulário. Me conta o que aconteceu. Letícia olhou para mim como se pedisse permissão. Fiz que sim com a cabeça. Minha mãe me mandou embora de casa. Ela disse, a voz firme mas baixa. Por quê? Por causa do meu padrasto. Ele não gosta de mim. Diz que eu sou o peso morto, que atrapalho a vida deles. Dona Marta anotava tudo, fazendo perguntas específicas. Endereço da casa, nome completo da mãe, há quanto tempo o padrasto morava lá, se já tinha acontecido violência física. Ele nunca me bateu, Letícia explicou. Mas sempre falava que eu era um erro, que minha mãe devia ter me dado quando eu nasci. E sua mãe? O que ela fazia quando ele falava essas coisas? Letícia ficou quieta por um tempo. Quando respondeu, a voz saiu embargada. No começo ela me defendia, mas depois ela começou a concordar com ele. E ontem? O que aconteceu exatamente ontem? Letícia contou a história toda de novo. A discussão, as palavras do padrasto, o que ela respondeu para a mãe e a ordem para ir embora. Dona Marta escrevia tudo, fazendo cara séria. E o senhor? Perguntou-se virando para mim. Como encontrou ela? Contei sobre a estrada, sobre ver uma menina caminhando sozinha, sobre a chuva que começou a cair. Que horas era mais ou menos? Umas 4 da tarde. Ela disse que estava caminhando desde 6 da manhã. Dona Marta parou de escrever e olhou para Letícia. 10 horas caminhando na estrada? Sua mãe não foi atrás de você? Não, Letícia respondeu, baixando os olhos. O silêncio na sala pesou. Dona Marta suspirou e pôs a caneta de lado. Letícia, eu vou precisar ligar para sua mãe. É procedimento. Temos que ouvir os 2 lados. O rosto da menina ficou branco. Ela vai dizer que eu tô mentindo. Vai dizer que eu sou rebelde, que fugi de casa. Pode ser, Dona Marta disse com calma. Mas isso não muda o fato de que você está aqui sozinha, sem lugar para ficar. E isso é nossa preocupação principal agora. Ela pegou o telefone e discou. Ficamos em silêncio enquanto esperava atender. Alô, Dona Cristina? Aqui é Marta, do Conselho Tutelar de Anápolis. Estou com sua filha Letícia aqui. Eu podia ouvir a voz da mãe do outro lado da linha, alta, agitada. Dona Marta fazia de vez em quando, anotando. Entendi. Ela contou uma versão diferente. Não, ela não está em confusão com a lei, mas precisa de um lugar seguro para ficar. Eu sei que a senhora está chateada, mas... A conversa durou uns 10 minutos. Quando Dona Marta desligou, o rosto dela estava cansado. E aí? Perguntei.
Sua mãe disse que você é rebelde, que sempre criou problemas, que fugiu em casa para assustar ela. Dona Marta falou, olhando direto para Letícia. Disse que você pode voltar, mas tem que pedir desculpa para o seu padrasto e prometer que vai mudar de comportamento. Letícia começou a chorar. Eu sabia, disse entre soluços. Eu sabia que ela ia falar isso. Mas, Dona Marta continuou, também disse que se você não quiser voltar, não vai forçar, que está cansada de problemas. As palavras caíram na sala como pedras. Uma mãe que não ia forçar a filha a voltar para casa, que preferia se livrar do problema. Letícia, Dona Marta disse com voz suave, você quer voltar para casa? A menina balançou a cabeça com força. Não, não quero. Não posso viver num lugar onde sou tratada como se não prestasse. Então você vai ficar no abrigo, Dona Marta decidiu. Pelo menos até a gente avaliar melhor a situação e ver quais são suas opções. Ela se levantou e foi até um armário, pegou uns papéis. Vou precisar que vocês assinem aqui. E, senhor João, vou precisar de seus dados também, como testemunha. Enquanto assinávamos os papéis, Letícia segurava firme o quadro. Posso levar isso comigo? Perguntou. Claro, filha. São suas coisas pessoais. Quando terminamos, em toda a papelada, Dona Marta se levantou. O abrigo fica a 10 minutos daqui. Posso levar ela agora ou vocês preferem ir juntos? Olhei para Letícia. Ela parecia uma criança perdida. Posso acompanhar até lá? Perguntei. Claro. Na verdade, seria bom. Transição é sempre mais fácil quando tem alguém conhecido por perto. Saímos do conselho tutelar quando o sol já se punha. O abrigo ficava numa rua tranquila. Era uma casa grande, amarela, com quintal e portão de ferro. Na entrada, fomos recebidos por Dona Rosa, uma senhora alegre que usava avental florido. Mais uma menina para nossa família, disse sorrindo para Letícia. Vem cá, filha, vou te mostrar seu quarto. O abrigo era simples, mas limpo. Tinha sala com TV, cozinha que cheirava a comida caseira e quartos pequenos com beliches e armários. Você vai dividir quarto com a Jéssica, Dona Rosa explicou. Ela tem 16 anos, chegou aqui mês passado. Menina boa, vai te ajudar a se adaptar. Letícia foi colocando suas poucas roupas no armário. Quando terminou, pôs o quadro em cima da mesinha de cabeceira. Bonita foto, Dona Rosa comentou. Sua mãe? Era. Letícia respondeu baixinho. Dona Rosa entendeu sem perguntar mais nada. Quando chegou a hora de eu ir embora, Letícia me acompanhou até o portão. Obrigada, disse, os olhos úmidos de novo, por tudo. Não precisa agradecer. Fiz o que qualquer pessoa decente faria. Não é verdade, ela disse, balançando a cabeça. Você podia ter passado direto, podia ter fingido que não viu, mas parou. Eu não sabia o que responder. Só sabia que deixar aquela menina ali estava sendo uma das coisas mais difíceis que já fiz na vida. Você vai ficar bem, disse, colocando a mão no ombro dela. Você é forte, mais forte do que imagina. Posso escrever para você? Dona Marta disse que posso manter contato com pessoas que me ajudaram. Anotei meu endereço num papel e entreguei para ela. Escreve sim, quero saber como você tá. Voltei para o caminhão com o peito apertado. No retrovisor, vi Letícia acenando do portão até eu sumir na esquina. A estrada da volta para casa nunca pareceu tão longa. Mas pela primeira vez em muito tempo, eu sabia que tinha feito algo que realmente importava. 3 semanas se passaram desde que deixei Letícia no abrigo. 3 semanas em que toda parada de posto, toda entrega, toda noite sozinho na boleia do caminhão me fazia pensar nela. Como estaria se adaptando? Estaria bem? Fazia pesadelos? Eu voltara para rotina normal. São Paulo, Brasília, Goiânia, sempre as mesmas estradas. Mas agora havia algo diferente. Uma inquietação que não conseguia explicar. Como se tivesse deixado um pedaço de mim naquele abrigo amarelo em Anápolis. Foi numa
Terça-feira, quando cheguei em casa, depois de uma viagem longa para o Maranhão, que encontrei a primeira carta. Minha vizinha, Dona Irene, tinha recebido para mim. Eu sempre pedia para ela ficar com minha correspondência quando viajava. O envelope era simples, papel comum, mas a letra era caprichada, dessas que se aprende na escola com muita dedicação. No canto superior esquerdo, Letícia S. Silva, Abrigo Renascer, Anápolis, GO. Minha mão tremeu quando abri. Goiânia, 28 de setembro. Oi, seu João. Espero que o senhor esteja bem e que as estradas estejam tratando o senhor com carinho. Queria contar como tem sido aqui no abrigo. No primeiro dia, eu chorei muito. Chorei até não ter mais lágrima. A Jéssica, que divide quarto comigo, ficou acordada comigo a noite toda. Ela me contou a história dela também. O pai dela bebia e batia na mãe. Um dia ele bateu nela também. Ela fugiu e veio parar aqui. É estranho como as pessoas chegam neste lugar. Cada uma com uma dor diferente, mas todas meio parecidas. Dona Rosa é muito boa comigo. Ela faz um mingau de aveia toda manhã que lembra o que minha avó fazia. Às vezes isso me faz chorar, mas também me faz sentir protegida. Comecei a estudar de novo. A escola aqui perto aceita meninos e meninas do abrigo. No primeiro dia, alguns colegas ficaram me olhando estranho quando souberam que eu morava no abrigo. Mas tem uma professora, Dona Carmen, que é muito legal. Ela disse que todo mundo merece uma segunda chance. Seu João, o senhor lembra do quadro? Eu coloquei ele na mesinha do quarto. Às vezes eu olho para a foto e converso com minha mãe de quando eu era pequena. Não com a mãe que me mandou embora, mas com aquela que me levava para tomar sorvete no domingo. Eu queria agradecer de novo. O senhor salvou minha vida naquele dia. Se não fosse o senhor, eu não sei o que teria acontecido comigo. Um abraço da sua amiga Letícia PS. Dona Marta disse que se tudo der certo, talvez eu possa ficar aqui até completar 18 anos e conseguir me sustentar sozinha. Dobrei a carta devagar e guardei na gaveta da cômoda. Meu peito estava apertado, mas era um aperto bom, um aperto de quem sabe que fez a coisa certa. No dia seguinte, comprei papel de carta e envelope no centro da cidade. Nunca fui bom com palavras no papel, mas sabia que precisava responder. Goiânia, 2 de outubro. Oi, Letícia. Fiquei muito feliz de receber sua carta. Você escreve muito. Bem, melhor do que eu. Fico contente de saber que você está se adaptando no abrigo. A Jéssica parece ser uma boa amiga. É importante ter alguém para conversar quando a vida aperta. Sobre o quadro, você fez certo em levar. Às vezes, a gente precisa guardar as lembranças boas, mesmo quando as ruins machucam. Sua mãe, de quando você era pequena, estava ali na foto. E essa versão dela ninguém pode tirar de você. Aqui, as estradas continuam as mesmas, mas agora, quando passo pela BR-153, sempre lembro do dia que nos conhecemos. Às vezes paro no mesmo lugar onde encontrei você e fico pensando como a vida é estranha. Como um encontro de poucos minutos pode mudar tudo. Continue estudando. Estudo é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Minha filha sempre me cobra por eu não ter estudado mais. Ela tem razão. Você não precisa me agradecer, Letícia. Quem ganhou com o nosso encontro fui eu. Você me lembrou que ainda existe bondade no mundo. Cuide-se bem. João da Estrada. As cartas começaram a ir e vir com regularidade. Uma vez por mês, às vezes 2. Letícia me contava sobre a escola, sobre as outras meninas do abrigo, sobre os planos que começou a fazer para o futuro. Eu contava sobre as viagens, sobre as estradas, sobre as pessoas que encontrava pelo caminho. Na terceira carta dela, ela me disse que queria ser professora. Quero ajudar crianças como eu fui. Escreveu, crianças que se sentem invisíveis. Na quarta, me contou que tinha tirado nota máxima numa redação sobre o que é família.
A professora Dona Carmen tinha lido o texto para a classe toda. Letícia escreveu sobre como família não é só quem te gerou, mas quem te acolhe quando você precisa. Na quinta carta, chegou uma notícia que me pegou de surpresa. Anápolis, 15 de janeiro, seu João tem uma novidade para contar. Minha mãe apareceu aqui no abrigo semana passada. Ela estava diferente, mais magra, com olheiras fundas. Disse que o Marcos foi embora 3 meses depois que eu saí. Levou as economias dela e desapareceu. Ela ficou sozinha na casa, sem trabalho. Ele não deixava ela trabalhar, sem dinheiro. Ela me pediu desculpa. Chorou muito. Disse que se arrependeu de tudo, que me amava, que queria que eu voltasse para casa. Seu João, eu não soube o que responder. Parte de mim queria perdoar ela na hora. Parte de mim queria gritar todas as mágoas que guardei esses meses. Dona Marta disse que a decisão é minha, que posso voltar se quiser ou ficar aqui até fazer 18 anos. Estou confusa. O que o senhor faria no meu lugar? Letícia. Essa carta mexeu comigo de um jeito que não esperava. Fiquei 3 dias pensando no que responder. Como dar conselho para uma menina sobre perdoar a mãe. Como falar sobre segundas chances quando eu mesmo não conseguia perdoar minha própria vida pelos erros que cometi. Pensei na minha filha, que vivia me cobrando presença. Pensei em quantas vezes escolhi a estrada em vez dela. Pensei em como seria se ela precisasse me perdoar. Goiânia, 22 de janeiro. Letícia, sua carta me fez pensar muito. Não sei se posso te dar conselhos, porque eu mesmo cometo erros com quem amo. Mas posso te contar uma coisa. Perdão não é esquecer o que aconteceu. Perdão é decidir que você não vai deixar a mágoa controlar sua vida. Sua mãe errou muito. Isso é fato. Ela te machucou quando devia te proteger. Mas pessoas, às vezes, fazem escolhas terríveis quando estão perdidas. A pergunta não é se sua mãe merece perdão. A pergunta é, o que vai ser melhor para você? Se voltar para casa significa correr risco de ser machucada de novo, não volte. Se ficar no abrigo, te dá mais segurança e paz, fique. Mas se uma parte do seu coração ainda tem amor por sua mãe, talvez vocês possam conversar, devagar, com cuidado, com a ajuda da Dona Marta. Perdão não acontece de uma hora para outra, e você não é obrigada a perdoar nada. O que eu sei é que você é forte, mais forte do que qualquer menina de 15 anos deveria precisar ser. E qualquer decisão que tomar vai ser a certa. Confio em você. João. A resposta dela demorou mais que o normal. Quase 2 meses depois, chegou uma carta diferente. O papel era melhor, a letra estava mais firme. Anápolis, 15 de março. Seu. João, decidi dar uma chance para minha mãe, mas não voltei para casa. Combinamos que ela pode me visitar aqui no abrigo uma vez por semana. Conversamos na sala, com Dona Marta por perto. Devagar, como o senhor disse, ela realmente mudou. Está trabalhando numa padaria, acordando às 4 da manhã. Diz que todo dia pensa em como foi injusta comigo, que perdeu o melhor da vida dela. Enquanto me perdeu, ainda dói, seu João. Ainda sinto raiva às vezes, mas também sinto que um peso está saindo do meu peito. Dona Carmen me disse que vou me formar esse ano com as melhores notas da turma, que posso conseguir bolsa para a faculdade. Pedagogia, como sempre quis. O quadro continua na minha mesinha, mas agora, quando olho para a foto, não sinto só saudade. Sinto esperança. Seu João, o Senhor me ensinou que às vezes quem salva a gente vem de onde a gente menos espera. Um caminhoneiro numa estrada molhada, uma assistente social que ouve com paciência, uma dona de abrigo que faz mingau com carinho. Obrigada por me ensinar que o mundo ainda tem gente boa. Letícia PS. Minha mãe me perguntou quem era o homem que me ajudou naquele dia. Contei sobre o senhor. Ela disse que quer escrever uma carta para o senhor, que quer agradecer por ter cuidado da filha dela quando ela não soube cuidar. Quando terminei de ler, tinha lágrimas nos olhos. Pela primeira vez desde que Maria morreu, chorei.
mas era um choro de alívio, de gratidão, de esperança. Naquela noite, liguei para minha própria filha. Conversamos por 2 horas. Marquei de visitá-la no final do mês. Porque às vezes, salvando os outros, a gente aprende a se salvar também. E às vezes as melhores lições vêm das pessoas que a gente menos espera ensinar alguma coisa pra gente. 2 anos se passaram desde as primeiras cartas. 2 anos de correspondência que se tornou o melhor da minha vida na estrada. As cartas de Letícia chegavam como pequenos presentes, sempre trazendo novidades sobre seus estudos, sobre os planos para o futuro, sobre a relação que estava construindo devagar com a mãe. Eu guardava todas elas numa caixa de sapatos ao lado da cama. Nas noites longas nos postos de gasolina, quando a solidão apertava, eu relia algumas e sentia que minha vida tinha ganhado um sentido novo. A última carta tinha chegado há uma semana e ela trazia uma novidade que me deixou com o coração disparado. Anápolis, 20 de novembro. Seu João, tenho uma notícia muito especial para contar. Na próxima sexta-feira, dia 28, é minha formatura do ensino médio. Vou ser a oradora da turma. A diretora me escolheu porque tive as melhores notas dos 3 anos. Seu João, sei que o senhor vive na estrada e que é difícil marcar compromissos, mas gostaria muito que o senhor viesse para minha formatura. O senhor é a pessoa mais importante da minha história e não consigo imaginar esse dia sem o senhor aqui. Sei que é muito pedir, mas o senhor viria? Seria a maior alegria da minha vida. Consegui bolsa integral na Universidade Federal de Goiás para o curso de pedagogia. Vou começar no ano que vem. Dona Marta disse que posso ficar no abrigo até conseguir uma república estudantil. Minha mãe também vai estar na formatura. Ela não perdeu nenhuma das minhas apresentações na escola esse ano. Está diferente, seu João. Mais presente, mais mãe. Espero muito que o senhor possa vir. A cerimônia é às 19 horas, na Escola Estadual Professor Colemar Natal e Silva. Com carinho e gratidão infinita, Letícia. PS. Dona Rosa disse que preparou um jantar especial depois da formatura. O senhor está convidado. Quando terminei de ler, não tive dúvida. Cancelei uma viagem para Minas Gerais e avisei a transportadora que ia precisar de uma folga. Pela primeira vez em 20 anos de estrada, coloquei algo pessoal acima do trabalho. Na quinta-feira à noite, peguei a estrada para Anápolis. Não na boleia do caminhão, mas no meu Corsa velho, que uso só quando preciso ir em lugares onde o caminhão não entra. O carro fazia barulho e o ar-condicionado não funcionava direito, mas não me importei. Estava indo ver Letícia se formar. Cheguei na cidade na sexta de manhã e procurei uma pousada simples perto do centro. O nervosismo que sentia era parecido com o que senti no dia da formatura da minha própria filha, anos atrás. À tarde, passei numa loja e comprei uma roupa nova. Calça social, camisa azul e um sapato que me deixou desconfortável, mas que achei que combinava com a ocasião. No caminho, parei numa floricultura e comprei um buquê de flores amarelas, girassóis, que sempre me lembravam de esperança. A escola era maior do que imaginava. Quando cheguei às 6h30, já havia movimento de famílias chegando, meninos e meninas de beca correndo de um lado para o outro, fotógrafos organizando equipamentos. Fiquei parado na entrada, meio perdido no meio de tanta gente quando ouvi uma voz que reconheci imediatamente, seu João. Me virei e quase não acreditei. A menina magra e assustada que encontrei na estrada 2 anos atrás tinha se transformado numa moça linda, alta, com o rosto iluminado e os olhos brilhando de felicidade. Letícia correu até mim e me deu um abraço tão forte que quase me derrubou. O senhor veio, disse com lágrimas nos olhos. Eu sabia que viria, mas quando vi o senhor aqui... Claro que vim, respondi segurando a emoção. Não perderia isso por nada no mundo. Ela estava linda de beca, com o cabelo meio torto na cabeça. Nas mãos, segurava o mesmo quadro que carregava naquele dia na estrada. Mas agora,
A moldura estava nova, restaurada, brilhando. Trouxe ele comigo, explicou vendo meu olhar. Queria que ela estivesse aqui também, minha mãe de quando eu era pequena. E sua mãe, a de agora, tá ali, apontou para uma mulher de uns 40 anos, magra, cabelo preso, num coque que conversava com outras mães. Quer conhecer ela? Fomos até lá e quando a mãe de Letícia me viu, os olhos dela se encheram de lágrimas. O senhor é o João, disse estendendo a mão. Cristina, eu quis escrever para o senhor tantas vezes, mas nunca soube como começar. Dona Cristina. Obrigada, ela disse, a voz embargada. Obrigada por ter cuidado da minha filha quando eu não soube cuidar. Obrigada por ter sido o pai que ela precisava naquele momento. Não soube o que responder. Só segurei a mão dela e fiz que sim com a cabeça. A cerimônia foi bonita. Letícia foi chamada ao palco como oradora da turma, e quando começou a falar, o auditório inteiro fez silêncio. Caros colegas, professores, familiares, começou, a voz firme e clara. Hoje celebramos não apenas o fim de uma etapa, mas o começo de uma nova jornada. Muitos de nós chegamos aqui por caminhos diferentes. Alguns foram sempre amados e apoiados. Outros, como eu, precisaram aprender que família não é só quem nos gerou, mas quem nos acolhe quando precisamos. Ela olhou para a plateia e encontrou meu olhar. Há 2 anos, eu estava perdida numa estrada, literal e figurativamente, sem rumo, sem esperança, carregando apenas as lembranças de quando me sentia amada. Foi então que encontrei alguém que me ensinou que o mundo ainda tem gente boa, alguém que parou sua vida para salvar a minha sem pedir nada em troca. O auditório estava em silêncio total. Algumas pessoas limpavam os olhos discretamente. Aprendi que educação é isso: parar para ensinar, parar para ajudar, parar para ver quem precisa ser visto. Por isso escolhi ser professora. Porque quero ser para outras crianças o que algumas pessoas foram para mim. Uma segunda chance. Ela levantou o quadro. Carrego comigo esta foto não como lembrança de dor, mas como prova de que o amor existe, mesmo quando parece perdido. E carrego também a certeza de que às vezes quem nos salva aparece quando menos esperamos, numa estrada molhada, num caminhão que para, numa mão estendida. Quando terminou o discurso, o auditório inteiro se levantou para aplaudir. Eu estava chorando e não me importava quem visse. Depois da cerimônia, fomos todos para o abrigo. Dona Rosa tinha preparado um jantar com as comidas preferidas de Letícia: lasanha, salada de fruta e pudim de leite condensado. A mesa estava decorada com flores do jardim e havia um bolo com os dizeres: "Parabéns, nossa professora." Durante o jantar, Letícia me contou sobre os planos para a faculdade, sobre a república estudantil que tinha encontrado, sobre o trabalho de meio período que conseguiu numa escola particular para ajudar a se sustentar. "Seu João", disse quando estávamos terminando de comer, "tenho uma coisa para falar para o senhor." "Fala." "O senhor me salvou naquele dia na estrada, mas quero que saiba que o senhor continua me salvando todo dia. Toda vez que penso em desistir, lembro do senhor parando o caminhão. Toda vez que alguém me decepciona, lembro que ainda existe gente como o senhor no mundo." Ela pegou um embrulho pequeno que estava no chão, ao lado da cadeira. "Quero dar uma coisa para o senhor." Abriu o embrulho devagar. Dentro havia um porta-retratos pequeno com uma foto nossa tirada naquela noite, na festa da formatura. Eu com meu terno desconfortável, ela com a beca e o sorriso mais bonito do mundo. "Para quando o senhor sentir sozinho na estrada", explicou. "Para lembrar que o senhor tem uma filha que te ama muito em Anápolis." A palavra filha me atingiu como um raio. Era isso que ela era para mim. Era isso que sempre foi. A filha que o destino me deu numa estrada molhada, numa tarde nublada, quando eu mais precisava aprender a amar de novo. "Obrigado, minha filha."
disse, abraçando ela forte. Obrigado por ter me ensinado que ainda sou capaz de fazer algo que presta nessa vida. Ficamos abraçados por um longo tempo, enquanto a festa continuava ao nosso redor. Dona Rosa tirava fotos, a mãe de Letícia sorria entre lágrimas e as outras meninas do abrigo cantavam parabéns. Quando chegou a hora de ir embora, Letícia me acompanhou até o carro. Seu João, disse antes de eu partir, o senhor vai continuar escrevendo para mim? Enquanto você quiser receber minhas cartas desajeitadas. Respondi, sorrindo. Mas sempre vou querer. Voltei para casa naquela noite com o coração cheio. Na segunda-feira, quando peguei a estrada de novo, levava o porta-retratos no painel do caminhão. E pela primeira vez em muitos anos, a estrada não era mais um lugar de fuga. Era um lugar de chegada. Chegada a uma nova versão de mim mesmo. Uma versão que sabia que às vezes salvamos pessoas. E às vezes, salvando elas, descobrimos que na verdade fomos nós que precisávamos ser salvos. O cheiro de giz e papel sulfite sempre me lembrava de possibilidades. Era assim que eu me sentia toda manhã quando entrava na Escola Municipal Maria Augusta, no centro de Anápolis, onde trabalhava há 3 anos como professora do 2º ano do Fundamental. Meu nome estava pintado na porta da sala. Profa Letícia Santos Silva. Toda vez que passava por ali, ainda me emocionava. Aquela menina perdida na estrada tinha se tornado professora, como sempre sonhou. Eram 8 da manhã de uma terça-feira de maio quando chegou Gabriel. Ele tinha 7 anos. Estava sujo, com a roupa amarrotada e os olhos vermelhos de tanto chorar. A coordenadora pedagógica, Dona Fátima, me trouxe ele até a sala antes da aula começar. Letícia, este é o Gabriel, disse ela, com aquele jeito preocupado que eu conhecia bem. Ele vai estudar na sua turma a partir de hoje. Olhei para o menino. Ele segurava uma sacola plástica com algumas roupas e um carrinho de brinquedo meio quebrado. O cabelo estava despenteado e havia uma tristeza no olhar que eu reconhecia. Era a mesma tristeza que eu carregava naquele dia na estrada. Oi, Gabriel, disse, me abaixando para ficar na altura dele. Eu sou a tia Letícia. Vai ser muito bom ter você aqui com a gente. Ele não respondeu. Apenas me olhou com desconfiança, como se esperasse que a qualquer momento eu fosse mandá-lo embora também. Dona Fátima, sussurrei. Posso conversar com o senhor lá fora? No corredor, ela me contou a história. Gabriel morava com a avó depois que os pais morreram num acidente de carro 2 anos atrás. Na semana passada, a avó teve um derrame e foi internada. Não havia outros parentes. O conselho tutelar o encaminhou para um abrigo temporário, enquanto procuravam uma família substituta. É o 3º abrigo em 2 semanas, Dona Fátima explicou. Nos outros 2, ele fazia birra, não comia, não dormia. Está sendo difícil. Voltei para a sala e encontrei Gabriel sentado numa carteira do fundo, ainda abraçado com a sacola. As outras crianças começavam a chegar, animadas e barulhentas como sempre. Ele se encolheu ainda mais. Gabriel, chamei com calma. Que tal sentar aqui na frente, perto de mim? Ele balançou a cabeça que não. Tudo bem, você pode ficar aí por enquanto, mas se mudar de ideia, essa cadeira aqui sempre vai estar livre para você. Durante a primeira aula, ele não participou de nada. Ficou quieto, olhando pela janela, mexendo no carrinho quebrado. Na hora do recreio, enquanto as outras crianças corriam pelo pátio, ele permaneceu sentado, sozinho. Me aproximei devagar, como seu João tinha feito comigo naquele dia. Posso sentar aqui com você? Perguntei, apontando para a cadeira ao lado. Ele deu de ombros, o que interpretei como um sim. Esse carrinho é bonito, comentei. É seu? Era do meu pai, ele murmurou, a primeira coisa que falou o dia todo. Ele deve ter gostado muito de você para deixar esse carrinho especial. Gabriel olhou para mim pela primeira vez com interesse. A senhora conheceu meu pai? Não conheci.
Mas sei que pais que dão presentes para os filhos são pais que amam muito. Ele ficou pensativo por um momento. Minha avó dizia que meu pai me amava mais que tudo no mundo. Mas agora ela está no hospital e não posso mais visitar ela. O peito apertou. Era a dor de sempre. Criança abandonada pelas circunstâncias, sem entender por que o mundo desmoronou ao redor dela. Gabriel, disse com cuidado. Às vezes as pessoas que amamos ficam longe, mas o amor que elas sentem continua aqui dentro. Toquei levemente no peito dele. E ninguém pode tirar isso de você. Nos dias seguintes, comecei a observar Gabriel mais de perto. Ele era inteligente, aprendia rápido, mas estava claramente traumatizado. Não brincava com os colegas, comia pouco, tinha pesadelos durante o cochilo da tarde. Na quinta-feira, aconteceu algo que mudou tudo. Durante a aula de português, estava ensinando sobre descrição de pessoas importantes. Pedi para cada criança falar sobre alguém especial na vida delas. Minha mãe é bonita e faz bolo de chocolate, disse a Marina. Meu avô me ensina a pescar, contou o Pedro. Meu irmão mais velho me protege dos valentões, falou a Júlia. Quando chegou a vez do Gabriel, ele ficou quieto. Todas as crianças olharam para ele, esperando. Não tem problema se você não quiser falar hoje, disse, tentando protegê-lo do constrangimento. Mas ele levantou a mão pequena. Posso falar sobre alguém que não está mais aqui? Claro, Gabriel. Ele se levantou devagar, ainda segurando o carrinho. Meu pai era caminhoneiro, começou, a voz baixinha, mas firme. Ele viajava pelo Brasil inteiro, mas sempre voltava para casa. Dizia que eu era o tesouro mais importante dele. As outras crianças escutavam em silêncio. Ele me ensinou que pessoas boas param para ajudar quem está perdido. Que às vezes a gente encontra família onde menos espera. Minhas mãos começaram a tremer. Aquelas palavras eram exatamente as palavras que seu João tinha me dito anos atrás. Meu pai dizia que um dia, se eu ficasse perdido, alguém como ele ia aparecer para me ajudar. Alguém que para no meio da estrada quando vê alguém precisando. Não consegui segurar as lágrimas. Gabriel me olhou, confuso com minha emoção. Tia Letícia está chorando? Estou chorando porque sua história é muito bonita, Gabriel. E porque seu pai estava certo. Na hora do almoço, liguei para o seu João. Havia meses que não conversávamos por telefone. Mantínhamos contato principalmente por cartas. Mas precisava falar com ele. Seu João é a Letícia. Letícia, que surpresa boa. Tá tudo bem? Tá sim, mais que bem. Seu João, o senhor acredita em sinais? Como assim? Contei para ele sobre Gabriel, sobre a história do pai, caminhoneiro, sobre o carrinho, sobre as palavras que eram tão parecidas com as que ele tinha me dito. Seu João, disse com a voz embargada, acho que chegou minha vez de parar para ajudar alguém. Do outro lado da linha, ouvi o silêncio, emocionado que conhecia tão bem. O que você quer fazer, minha filha? Quero adotar o Gabriel. As palavras saíram naturalmente, como se sempre soubesse que um dia as falaria. Tenho apartamento próprio, trabalho estável, condições de criar uma criança e, mais importante, tenho amor para dar. O amor que o Senhor me ensinou que existe no mundo. Letícia. A voz dele saiu embargada. Você tem certeza? Tenho. Olho para esse menino e vejo a mim mesma naquele dia na estrada. Perdida, assustada, precisando de alguém que parasse para ver que eu existia. Então faça, disse ele com a voz firme, faça o que seu coração está mandando. E se precisar de alguma coisa, de qualquer coisa, você me liga. Naquela tarde, depois da aula, chamei Gabriel para conversar. Gabriel, posso te fazer uma pergunta? Pode. Como você se sentiria se alguém quisesse cuidar de você? Não no abrigo, mas numa casa, como uma família de verdade. Ele me olhou com aqueles olhos grandes e tristes. A senhora quer me adotar? A pergunta direta me pegou de surpresa. Se você quiser,
se você achar que podemos ser uma família juntos. Ele ficou quieto por um longo tempo, mexendo no carrinho. Minha avó sempre dizia que Deus não abandona as crianças, que quando uma porta fecha, ele abre uma janela. E o que você acha? Acho que você é minha janela, tia Letícia. Me ajoelhei na frente dele e o abracei. Ele se jogou nos meus braços como se estivesse se afogando e eu fosse sua tábua de salvação. Então vamos começar nossa família, sussurrei no ouvido dele. Eu, você e todas as pessoas que nos amam de longe. Tipo meu pai e minha avó, tipo seu pai e sua avó. E tipo meu pai de coração, que me ensinou que família é quem para ajudar quando a gente mais precisa. 3 meses depois, a adoção foi aprovada. Gabriel se tornou Gabriel Santos Silva e eu me tornei mãe. No dia que trouxe ele para o Gaza, ele pôs o carrinho do pai numa prateleira alta da sala, ao lado do meu quadro restaurado. São nossos tesouros, explicou. Coisas que nos lembram de quem nos amou antes de nos encontrarmos. Naquela noite, enquanto Gabriel dormia na cama pequena que compramos juntos, escrevi uma carta para o seu João. Era uma carta diferente de todas as outras. Era uma carta de filha que se tornou mãe, de quem foi salva e agora salvava, de gratidão que se multiplica quando é compartilhada. E pela primeira vez em anos, assinei não apenas como Letícia. Assinei como Letícia e Gabriel, sua família de coração. Porque às vezes o amor que recebemos é só o começo. Às vezes ele vira semente, cresce, se espalha, vira floresta. E às vezes uma menina perdida na estrada se torna mãe de um menino perdido na vida. E o círculo se fecha com mais amor do que quando começou. Era domingo de Dia dos Pais quando o telefone tocou. Eu estava no quintal, ensinando Gabriel a trocar o óleo do meu Corsa, uma tradição que queria começar com meu filho, mesmo ele tendo apenas 8 anos. Alô? Atendi, com as mãos ainda sujas de graxa. Letícia? A voz do seu João soou diferente, mais fraca, cansada. Seu João, como o senhor está? Faz tempo que não conversamos por telefone. Letícia, Eu preciso conversar com você, pessoalmente. Algo no tom da voz dele me deixou preocupada. Aconteceu alguma coisa? O senhor não está bem? Estou bem, filha. Mas tenho uma coisa importante para te falar. E para o Gabriel também. Vocês podem vir aqui em Goiânia no próximo fim de semana? Claro que podemos. Seu João, o senhor está me deixando preocupada. Tem certeza que está tudo bem? Tem, sim, é só que chegou a hora de contar uma história que guardei por muito tempo. No sábado seguinte, eu e Gabriel pegamos a estrada para Goiânia. Era a primeira vez que meu filho conheceria pessoalmente o homem que sempre chamei de Vovô João nas nossas conversas, mesmo sem ter parentesco de sangue. Gabriel estava ansioso durante toda a viagem, mexendo no cinto de segurança e fazendo 1000 perguntas. Mãe, como é que o vovô João te encontrou mesmo? Eu já contei essa história 1000 vezes para você, respondi, sorrindo. Mas eu gosto de ouvir. Conta de novo. Contei mais uma vez sobre a tarde nublada, sobre a chuva que chegava, sobre o caminhão que parou. Gabriel ouvia como se fosse a primeira vez, com os olhos brilhando. E por que ele parou? Perguntou como sempre fazia. Porque existem pessoas boas no mundo, pessoas que param quando veem alguém precisando de ajuda. Igual meu pai fazia, igual seu pai fazia. Chegamos na casa do seu João às 3 da tarde. Era uma casa simples num bairro operário, com portão de ferro e jardim bem cuidado. Gabriel ficou tímido quando descemos do carro, se escondendo atrás de mim. Seu João nos recebeu na varanda. Aos 68 anos, estava mais magro, com mais cabelos brancos, mas o sorriso era o mesmo. Me abraçou forte e depois se ajoelhou para ficar na altura do Gabriel. Então você é o Gabriel, disse com carinho. Sua mãe fala muito de você nas cartas. Oi, vovô João.
Gabriel respondeu baixinho. Obrigado por ter salvado minha mãe. Seu João se emocionou visivelmente. Foi ela que me salvou, Gabriel. Ela que me ensinou a ser uma pessoa melhor. Entramos na casa, que cheirava a café passado na hora e bolo caseiro. Na sala, eu reconheci algumas das coisas que ele mencionava nas cartas. A poltrona onde lia, a televisão pequena, as fotos da família espalhadas pelos móveis. Mas o que mais me chamou a atenção foi uma estante nova, cheia de cartas organizadas em pastas. Nossas cartas. Seu João disse apontando para a estante. O senhor guardou todas? Cada uma, respondeu sorrindo. São meu maior tesouro. Sentamos no sofá e ele serviu refrigerante para o Gabriel e café para nós. Ficamos conversando sobre coisas simples, como o Gabriel estava se adaptando na nova escola, sobre meu trabalho, sobre as viagens dele. Depois de um tempo, seu João ficou sério. Letícia, Gabriel, eu chamei vocês aqui porque preciso contar uma coisa que guardei por muitos anos e que talvez devesse ter contado antes. Me preparei para o pior. Será que ele estava doente? Tinha algum problema grave? Seu João, pode falar. Ele respirou fundo e olhou para nós dois. Vocês sabem que eu tenho uma filha, né? A Mariana. Ela mora em São Paulo, é casada, tem 2 filhos. Sei. O senhor sempre fala dela nas cartas. Pois é, mas eu nunca contei direito como era a minha relação com ela antes de conhecer você, Letícia. Ele se levantou e foi até a estante, pegou uma foto emoldurada. Mariana e eu, a gente não se falava há quase 5 anos quando te encontrei naquela estrada. A revelação me surpreendeu. Nas cartas, ele sempre falava da filha com carinho, mas nunca havia mencionado problemas entre eles. Por que vocês não se falavam? Porque eu era um pai terrível, disse, a voz pesada de arrependimento. Sempre escolhi a estrada antes dela. Quando a mãe dela morreu, eu poderia ter parado de viajar, ficado perto, cuidado melhor da nossa relação. Mas fugi. Fugi da dor, da responsabilidade, de ser pai de verdade. Gabriel escutava atentamente, mesmo sem entender completamente. A Mariana cresceu se sentindo abandonada por mim, e ela tinha razão. Ela precisava de um pai presente, e eu oferecia presentes de viagem e promessas vazias. Seu João mostrou a foto. Uma moça bonita, de uns 30 anos, com 2 meninos pequenos ao lado. No dia que você me perguntou se eu era pai, Letícia, doeu. Doeu porque tecnicamente eu era. Mas na prática eu nunca tinha sido pai de verdade. Entendi onde ele queria chegar. E depois que nos conhecemos, depois que te conheci, entendi o que é ser pai. Não é só gerar uma criança, é parar quando ela precisa, é estar presente, é escolher ela acima de tudo mais. Ele se sentou de novo com os olhos úmidos. Uma semana depois da sua formatura, liguei para Mariana, pedi desculpa, falei sobre você, sobre como uma menina perdida na estrada me ensinou a amar de pai. E aí, foi difícil no começo. Ela estava magoada, com razão, mas aos poucos a gente foi se reaproximando. Hoje a gente se fala toda semana. Ela vem me visitar uma vez por mês com os meninos. Gabriel, que havia ficado quieto, perguntou. Então você tem outros netos, vovô João? Tenho. O Leonardo, de 7 anos, e o Miguel, de 5. Eles são mais ou menos da sua idade. Eles sabem que eu existo? Seu João sorriu. Sabem, e estão doidos para te conhecer. Na verdade, ele olhou para o relógio. Eles devem estar chegando daqui a pouco. Como assim? Perguntei confusa. Surpresa, disse com um sorriso maroto. Combinei com a Mariana de vocês se conhecerem hoje. Se vocês quiserem, claro. Antes que pudéssemos responder, ouvimos o barulho de carro parando na frente da casa. Seu João se levantou animado. Chegaram! A porta se abriu e entraram uma mulher bonita, parecida com seu João nos olhos, e 2 meninos que correram direto para o avô. Oh!
gritaram em coro, se jogando nos braços dele. Meus netinhos, disse abraçando os dois. Venham cá, quero apresentar vocês para a família. Mariana se aproximou de nós com um sorriso meio tímido. Vocês devem ser Letícia e Gabriel? Disse. Papai fala de vocês o tempo todo. Sou Mariana. Me levantei para cumprimentá-la, ainda processando a situação. Muito prazer, Mariana. Seu pai fala muito de você também. Mãe, Gabriel, puxou minha blusa. Posso brincar com eles? Os meninos já tinham se apresentado e estavam mostrando uns brinquedos para o Gabriel. Em 5 minutos, os 3 estavam no quintal, correndo e rindo como se conhecessem há anos. Incrível como criança faz amizade rápido, Mariana comentou, olhando pela janela. É verdade, concordei. Eles não têm preconceito, não guardam mágoa. A gente que complica as coisas. Passamos a tarde toda juntos. Mariana me contou sobre a reaproximação com o pai, sobre como foi difícil perdoar, mas como valeu a pena. Eu contei sobre Gabriel, sobre a adoção, sobre como ser mãe tinha me completado. Seu João ficava observando a nós 3, suas 2 filhas e seus 3 netos, com um sorriso que nunca tinha visto antes. Era o sorriso de um homem em paz consigo mesmo. Na hora do jantar, Mariana havia preparado lasanha. Ela sabia que era minha comida favorita e as crianças comeram pizza. A mesa estava animada, cheia de conversas cruzadas e risadas. Vô, Leonardo disse no meio da janta, a tia Letícia é aquela moça que o senhor encontrou na estrada? É ela mesma, seu João respondeu. E o Gabriel é filho dela agora? É. Então ele é nosso primo, Miguel falou animado. Mais ou menos isso, seu João disse rindo. Que legal. Gabriel falou com a boca cheia de pizza. Eu sempre quis ter primos. Depois do jantar, enquanto as crianças brincavam na sala, nós 3 adultos ficamos na cozinha, tomando café e conversando. Letícia, Mariana disse, quero te agradecer. Agradecer por quê? Por ter devolvido meu pai para mim. Ele me contou como você o fez repensar sobre família, sobre estar presente. Se não fosse você, talvez a gente nunca tivesse se reconciliado. Mariana, eu que tenho que agradecer seu pai. Ele me salvou. Vocês se salvaram mutuamente, mas seu João disse. E agora salvaram o Gabriel também e me ajudaram a salvar minha relação com a Mariana. Ficamos em silêncio por um momento, ouvindo o barulho das crianças brincando. Sabem o que eu acho? Seu João continuou. Acho que a gente forma uma família estranha, mas bonita. Uma família que se encontrou por acaso e se escolheu por amor. Família de estrada, disse Mariana, sorrindo. Família de coração. Gabriel gritou da sala, aparentemente ouvindo nossa conversa. Família de verdade, completei. Quando chegou a hora de ir embora, foi difícil para todo mundo. As crianças choraram, prometeram se inscrever, marcaram de se encontrar nas férias. Mariana me deu um abraço apertado e disse que eu sempre seria bem-vinda na casa dela em São Paulo. Seu João nos acompanhou até o carro. Gabriel dormiu no banco de trás antes mesmo de sairmos da rua. Seu João, disse antes de partir, obrigada por hoje. Por me dar uma família ainda maior. Obrigado você, minha filha, por ter me ensinado que nunca é tarde para consertar os erros que a gente comete. O senhor não cometeu erros. O senhor aprendeu e me ensinou também. Ele se inclinou na janela do carro e me deu um beijo na testa, como fazem os pais de verdade. Dirige com cuidado e liga quando chegar. Na estrada de volta, com Gabriel dormindo no banco de trás e o som baixo do rádio, pensei em como a vida é misteriosa. Naquele dia, há 7 anos, quando caminhava perdida na BR-153, eu nunca imaginaria que encontraria não só um pai, mas uma família inteira. Olhei pelo retrovisor para o meu filho dormindo, segurando o carrinho do pai. Pensei no seu João, provavelmente já arrumando a casa depois da nossa visita.
Pensei na Mariana e nos meninos, voltando para São Paulo com histórias novas para contar. Pensei em quantas vidas se tocaram por causa de um simples gesto, um caminhão que parou numa tarde chuvosa. E entendi que às vezes a maior viagem que fazemos não é pelas estradas do país, é pela estrada do coração. Uma estrada que nunca termina, que sempre tem espaço para mais alguém e que fica mais bonita a cada pessoa que decidimos carregar conosco. Gabriel mexeu no sono e murmurou: "Mamãe." Sorri e acelerei um pouco. Estávamos indo para casa, todos nós. Finalmente, todos nós estávamos indo para casa.